Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol e nós vamos falar hoje sobre esse São Paulo e Atlético Paranaense que rola hoje no Morumbi, mais tarde, pela Copa do Brasil, oitavas de final, onde o São Paulo terá um time mais ou menos modificado, com algumas alterações que o técnico Hernan Crespo vai fazer e a coisa ficou boa pro nosso lado. Quando se fala em time misto, não é bem por aí não. O São Paulo ele vai sim com força máxima, só que essa força máxima tá um pouco reduzida por conta de uma carga de jogos que o Tricolor Paulista teve no Morumbi e também no Brasileirão. Agora, quando nós olhamos para o Atlético Paranaense, é um time que cai pelas tabelas na Série B, pode até cair para a Série C, é um dos candidatos, mas é um time do Odair Hellmann que tem aqui algumas propriedades interessantes, alguns jogadores que já brilharam em outros times e que eu vou passar aqui a ficha técnica, a capivara toda a escalação, tudo o que você tem que saber de São Paulo e o Furacão, o Atlético Paranaense, o time lá do Sul, agora que vai rolar no Morumbi today, ou tonight, né? Hoje, vai ser hoje. Vamos, São Paulo! Sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. Chega nesse likeão aí, então, e se inscreva também por aqui. Vem comigo, faça parte desta família que só cresce. Muito obrigado, viu, a todos vocês que são inscritos aqui do canal. Valeu de coração por tudo, sem exceção que vocês têm feito aqui de ficar comigo, usar aqui como preferência, me corrigir, falei aí, o que eu falei? Eu falei que um cara do São Paulo ia jogar, falei, o Dineno, será que o Dineno joga? Porque o André Silva, Brasileirão, tá, rapaz. Juba, você tá louco, o cara jogou no Cruzeiro, não tem como o Dineno jogar e tal. Então assim, é muito vídeo, né? Então tem hora que realmente confunde. Mas vamos lá, se liga aqui, ó. O jogo hoje, ele será às 19h, cadê? Onde tá informando? Aqui, ó. Morumbi, 19h30. Para os mais íntimos, é no Morumbi, né, às 7h30 da noite. Então, se você comprou seu ingresso, 7h30 da noite tem que começar o jogo, tem que estar lá um pouquinho antes, tá bom? O jogo passa hoje, sabe aquele Amazon Prime, o Prime Video, o Amazon? Ele vai passar ali. Então, se você tiver dificuldade para assistir, tiver igual eu tava ontem olhando, procurando para ver o Corinthians e Palmeiras, eu falei, eu tenho o Prime, cara. Falei, deixa eu olhar lá. Pum, eu não pesquisei, não fiz pré-jogo dos caras, que se... Mas aí, aliás, parabéns aí pro Corinthians, hein? Eu queria dar parabéns mesmo. O Corinthians é um time do garfo, né? É o time do espeto, ele espeta na arbitragem. Historicamente, é um time de espeto, de garfada nos outros aí da arbitragem. Só que o Palmeiras, ele é o novo Corinthians. Ele é o time que é o da garfada agora. O Palmeiras é o time da arbitragem hoje em dia. Vídeo o São Paulo eliminado por essa coisa aí no Paulista, com aquele pênalti não existente do Arboleda no Vitor Roque e tal. E o Corinthians, ele é muito maior que o Palmeiras em termos de arbitragem, é muito mais amigo da arbitragem. Só perde pro Flamengo ali, mas depois de Flamengo é o Corinthians, junto, empatado com o Flamengo é o Corinthians. E o Palmeiras, ele roubou o posto do Corinthians, de time mais garfão, time que mais é ajudado pela arbitragem. E ontem o Corinthians conseguiu garfar o Palmeiras no campo lá do Corinthians. Parabéns, hein? Ladrão que rouba ladrão tem quantos anos de perdão mesmo? Ladrão que rouba ladrão tem quantos anos de perdão? Vamos lá. O Atlético Paranaense de Odair Hellmann, ele deve vir a campo com o Santos no gol. Lembra do Santos, que quando era do Atlético Paranaense, depois que ele foi pro Flamengo, né, pediam ele na seleção brasileira. Tá lá na Série B, podendo ir pra Série C. Parabéns aí aos envolvidos. A zaga, em tese, vem com Abraão, o Beleze e também o Léo Pelé. Léo Pelé, velho conhecido aqui do São Paulino, né, era do Fluminense... Era Bahia, Fluminense, São Paulo, Vasco e aí agora acho que acabou no Atlético Paranaense. Acho que essa é a trajetória inteira. Não deixou o Saudade em lugar nenhum, era um lateral normal. Aí no São Paulo inventam que esse coitado é zagueiro, colocaram o cara na zaga, sabe? Ridículo. Pelo menos aqui o Odair Hellmann tá colocando o Léo Pelé como um terceiro zagueiro pela esquerda. É menos mal, né? Ele num sistema de 3 zagueiros. Boa sorte aí. Não boa sorte hoje, mas boa sorte na vida, porque o Léo Pelé é um cara gente boa. Cauã Moraes na direita e o Fernando na esquerda. Normal de tudo. Aí eu tava olhando aqui o meio campo é forte. Tem o Felipinho. Esse Felipinho, eu tava olhando ali se não era o Felipinho do Sport, que eu conheço. É o lateral esquerdo do Sport, que é bom de bola. O Felipinho. É que o Felipinho, você fala assim, Juba, ele é bom de bola no Sport? E eu te digo, ele é. Ele é mesmo. É que o Felipinho, coitado, colocaram pra ele tabelar lá com o Lucas Lima, Wagner Love, agora tem o Pablo Felipe. Não tem, meu amigo. Não tem Maradona, não tem Garrincha que sobreviva a isso. Você pega o Felipinho, você fala um bom lateral. Mas cruzou quantas bolas? Cruzou 1000.
cruzou pro Wagner Love e pro Pablo, tabelou com o Lucas Lima. Você não vence na vida. Não dá. Então, mas não é aquele Felipinho lá. Esse aqui é um outro Felipinho que eu confesso que eu não conheço direito. Aí vem o Zapelli, que eu conheço muito bem, aquele meia que até já queria esse cara no São Paulo uma época. E o outro é o Patrick Pantera, também que pra mim na época do Rogério Ceni que teve aqui, o melhor jogador do São Paulo com o Rogério Ceni nessa segunda passagem como técnico foi o Caleri, né? Só que assim, eu achei que o Igor Vinícius foi até bem, ele puxava um contra-ataque, ele conseguia ajudar, mas não brilhante, mas bem. O Patrick pra mim foi brilhante. Patrick Pantera com o Rogério no São Paulo ele detonava, ele jogava mais que todo mundo. O Caleri metia o gol lá, mas o Patrick ele fazia um trampo muito bom. Então o Patrick ele teve depois Santos, tal, ele teve muito problema, né, com manter o peso, um cara assim que foi indisciplinado, tretando com o técnico, acho que foi Atlético Mineiro, depois Santos, ele não conseguiu jogar. E ele é um cara que sabe jogar bola. No Inter, no Sport ele jogou bola, no Inter ele jogou bola, no São Paulo ele jogou bola, depois ele entrou numas de não poder ser banco, de não manter o peso em dia, engordar, e também o lance de tretar com o técnico, achar que ele é maior que o time e tal, vacilou. Pra mim isso aqui, ó, poderia estar no São Paulo hoje de boa. Só que foi vacilar, foi achar que ele tem o rei na barriga lá, vacilou. Tá aí, ó. Atlético Paranaense, pode ser banco, é titular na provável aqui do GE. E é um cara que hoje não assusta ninguém. Hoje pegar o Bobadilha e Marcos Antônio ali, não... sei lá. O ataque também, dois velhos conhecidos, né? Tem o Viveiros no ataque e tem o Mendonça, o Speed. O Speed é velocidade. Ele é o Speed Mendonça. Ele jogou no Corinthians, ele jogou no Santos, né? E agora ele tá aqui no Atlético Paranaense. Esse Mendonça é um cara que eu acho que tem que ficar esperto com ele. Ele não é bobo de bola, não. Nunca foi. Acabou no Atlético Paranaense, que não é time pequeno, convenhamos, tá mal pra caramba, mas não é time pequeno. Então é um time qualificado. Aqui eu olho pra esse time aqui, tirando a zaga, o meio-campo e o ataque são fortes, né? O goleiro é forte, o técnico, o Odair Helma, que não é bobo de bola. É um time complicado. É um time que o São Paulo tem que se ligar aqui e jogar com força máxima. Força máxima mesmo, porque o Atlético Paranaense não é bobo. O São Paulo, ele tem uma provável aqui do GE, que pra mim tá incorreta. A matéria do GE, da Globo lá, inclusive, ela começa assim, ó. Que o Ferreirinha, ele tá suspenso no Brasileirão. Que ele foi suspenso. Fala que ele recuperou a titularidade dele, a maratona de jogos ajudou ele a ganhar a confiança do Crespo e tal. E aqui eu tenho uma opinião completamente diferente. O Ferreirinha, ele nunca recuperou a confiança do Crespo. O Ferreirinha começa no banco do Crespo porque ele não tinha condição física de jogo. Assim como o Lucas e o Oscar estavam fora por contusão, o Ferreirinha também estava. O Ferreirinha, ele se recupera junto com o Lucas, lembra? Problema no pé. Ele vem se recuperando junto com o Lucas Moura. Como o dele não era joelho, tornozelo, sabe? Era uma coisa de pé, dor no pé, é uma dor séria também, não tô minimizando não. Só que era uma dor no pé, não é um ligamento, né? Não é um negócio mais grave, é um músculo. E aí o Ferreirinha, ele foi liberado antes do Lucas Moura. Quando ele volta, ele claramente não tinha a menor condição para 90 minutos. Nenhuma condição. Aí o Crespo vai colocando ele gradativamente, até que no jogo passado, misteriosamente, o Crespo tira o André Silva do time e coloca o Ferreirinha. Aquilo não foi nenhum mistério. Não tem que decifrar aquilo. O André Silva não perde a posição em campo. O André Silva não jogou mal com o Crespo. O André Silva, ele perde a posição porque o Ferreirinha é titular do time. Ele só voltou pro posto dele, como o Arboleda. Quando ficou fora, voltou pro posto dele. Então não tem Ferreirinha reserva. A matéria aqui da Globo aqui, ela coloca o ataque Luciano e André Silva. Isso aqui já tá errado. Se o Ferreirinha tá suspenso no Brasileirão e o Ferreirinha já tirou a posição do André Silva no Brasileirão, como é que agora ele pode não jogar na Copa do Brasil? Sendo que ele veio de uma vitória contra o Fluminense que ele fez gol também. Não tem cabimento. Cafezão, não sei onde você tá morando aí, mas aqui em São Paulo hoje não tá calor não, hein? Eu adoro o frio, mas não tá calor não. Ó, Rafael no gol, Alan Franco, o Arboleda e também o Sabino. O que acontece? O Sabino vai jogar mesmo. O Ferrarese, ele está suspenso na Copa do Brasil. E o outro zagueiro que o São Paulo pode ter aí é o Luiz Gustavo, que era volante e vai virar zagueiro. Então, o Luiz Gustavo também não está pronto, não está liberado ainda para jogar. O São Paulo hoje não vai ter reserva nenhum na zaga. Se um desses três aqui, o Alan Franco, o Arboleda e o Sabino, estiverem bem em campo,
Se o São Paulo estiver mal, pode tirar um zagueiro. Agora, se eles estiverem bem em campo e um deles machucar, é possível que a zaga tenha Pablo Maia ou Luan, um dos volantes do São Paulo. Pode ir para a zaga, o Crespo esboçou isso no treino. Isso pode acontecer como um plano de contingência, algo emergencial. Opa, vamos colocar aí o Pablo Maia ou Luan do nada para a zaga, porque o São Paulo, o Crespo, não quer abrir mão desse sistema de 3 zagueiros. Eu acho que o Crespo está correto nesse ponto aqui. A lateral esquerda tem o provável Wendel, que também o Enzo Dias jogou no Brasileiro e o Wendel deve ter ganhado essa vaga de titular já. O Wendel não jogou o último jogo pelo Brasileirão contra o Fluminense e o Crespo se explicou sobre isso. Ele falou, ó, o Wendel jogou 2 jogos seguidos, que foi contra o Corinthians e Juventude. Então, contra o Fluminense, ele decidiu poupar. Então, o Wendel foi poupado contra o Fluminense. Agora o Wendel, ele deve ser titular do time do Tricolor. E vai jogar a Copa do Brasil, porque o Crespo, diferente do que foi falado antes, o São Paulo deve sim priorizar Copa do Brasil e Libertadores, uma vez que esteja tranquilo ali no Brasileirão, tá? O Cédric Soares segue sendo uma opção de lateral, só que o Mike está entregue pro Crespo. O São Paulo, departamento médico, departamento de futebol, entregou o Mike pro Crespo e falou, vai que agora a criança é tua, tá pronto pra jogar. O Alan Barcelos, curiosidade aqui agora, fofoca, aquela fofoquinha. O técnico da equipe de base, o competente, excelente Alan Barcelos, não sei como ele será no profissional. Na base, ele é um cara excelente. Mudou o São Paulo de patamar. Esse Alan Barcelos, ele falou que o Mike tá pronto para o profissional. Ele falou, garanto, o Mike tá pronto pro profissional. Ele garantiu, ele falou, tá pronto. Porque o Mike, ele não tem 17 anos, 16, ele tem 21 já. Né, ele está realmente pronto. Então, o Crespo hoje, é difícil você pegar o Cédric Soares e tirar, né? Contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, 8ª de final. Não é aquele primeiro jogo, já é nas 8ª. Então, realmente é complicado. Agora, o Mike pode entrar no segundo tempo. Muito provável. O Mike não joga hoje. Joga o Cédric, pelo menos 90% da partida, 80%, até os 60%, 70% do segundo tempo. O Mike entra um pouquinho e no Brasileirão, próximo jogo contra o Inter, aí o Mike pode jogar. Eu acredito que vai ser isso. Hoje Cédric, para levar muito a sério esse jogo, e o Mike entrando no Brasileirão contra o Inter no próximo jogo. No meio-campo ali, onde o meio-campo é o lugar dos craques. Eu adoro essa música do Skank. Eu nunca fui muito fã de Skank, mas o meio-campo é o lugar dos craques. Eu adoro essa parte. Igual da música Resposta. Mas aqui, Marcos Antônio e Alisson. E Bobadilha também. Então a Bobadilha de primeiro volante, ou segundo, né? Junto com o Marcos Antônio, de primeiro ou segundo volante. Os dois ali jogando de maneira inteligentíssima. Um sobe, o outro fica. Outro sobe, o outro fica. Mas o Bobadilha é pra chutar. E o Marcos Antônio é pra ajudar na meiuca, ali na criação do jogo. O Marcos Antônio tem sido um motor do time. Dado assistências, cruzado bolas da linha de fundo, tá muito importante o Marcos Antônio. E o Bobadilha, ele segue tendo aquele excelente chute que ele sempre teve. Contra o Fluminense ele fez um gol, que pega a bola no Luciano, acho que foi no Luciano, e o gol é anulado. E acaba que não rola o gol dele. Mas ele estava lá, ele chutou a bola, passou pertinho, chutou outra, saiu o gol, anulado, de maneira assim ridícula. Tudo bem que estava na regra, mas foi ridículo. Mas o Bobadilha tá jogando muita bola. E o Alisson tá provável como meia aqui, no lugar do Oscar. É claro que o Crespo pode também tentar o Rodriguinho. E aí o Rodriguinho, se jogar hoje, dá sinais de que o Crespo vai tentar o Rodriguinho como titular da meiuca. O Rodriguinho da meiuca hoje, ele pode ser o titular sim. O Alisson não está bem e o Rodriguinho tem entrado muito bem como meia. Tô falando do Alisson meia. Não tá bem. O Alisson e Pablo Maia, eles perderam a vaga. Essa que é a verdade. O Crespo, ele pode colocar o Alisson para não perder os dois de uma vez só? Até pode. O Alisson é um cara experiente. Mas daí a falar que o Alisson tá jogando muito como meia? Tá não. Não está. Ah, o Crespo escolheu o Alisson. Pra mim tá ótimo. Crespo escolheu o Rodriguinho. Pra mim tá ótimo. Mas o Alisson não está bem como meia. Mas problema nenhum também. Colocar o Alisson hoje não pega nada. O cara é experiente, ganhador, conhece o São Paulo, é um dos líderes do elenco. Eu acho que vale a pena sim. E aí o ataque dá provavelmente com o Luciano e André Silva. Quais são as preocupações aqui? Primeiro que o Ferreirinha acho que joga. Que ele tá suspenso no Brasileirão e já ganhou a vaga do André Silva no jogo contra o Fluminense.
O Luciano não pode ser colocado no banco, porque a Copa do Brasil é muito importante. O Luciano tá voando. Então acredito que o Crespo entra com esse time que eu falei aqui pra vocês, só que no ataque Luciano e Ferreirinha. Seria exatamente idêntico o jogo contra o Fluminense? Sim. Eu não lembro agora, jogou o Ferrarese, não o Sabino, né? O Ferrarese tá suspenso. Então a única coisa que eu acho que muda em relação ao jogo contra o Fluminense é que não entra o Ferrarese suspenso, entra o Sabino. De resto, pra mim, Rafael, Cédric, Arboleda, Alan Franco, Sabino e Wendel. Marcos Antônio e Bobadilha, Alisson, Luciano e Ferreirinha. Acho que é isso. Na do GE, tá a mesma coisa, mudando ali no ataque o André Silva, que eu acho que não deve começar jogando hoje. O Crespo pode colocar o Luciano no banco? Pode. Por excesso de jogos, fadiga, se o São Paulo identificar ali no GPS e também no cansaço, na tecnologia mesmo, que o Luciano tá esgotado, aí ele pode sair. Mas aí tem um monte, né? Alan Franco, Arboleda, Cédric, tá todo mundo no mesmo barco. A galera pra ficar esgotada aí é 2 palitos. Não vai estar esgotado o lateral esquerdo que tá revezando. O Alisson não estará porque tava no banco até agora há pouco. E também e só, o resto, todo mundo... E o André Silva também não tá cansado. Acho que nem o Ferreirinha. O Luciano pode estar. Então se entrar Ferreirinha e André Silva, é porque o Luciano seria poupado. Mas eu acho que o Crespo hoje vai com Ferreirinha e Luciano, vai fazer o que ele fez contra o Fluminense, vai tentar ganhar de qualquer jeito, e aí contra o Inter, aí você roda um elenco, aí tira o Luciano, aí tira o Ferreirinha, coloca André Silva, coloca Dineno, aí dá pra jogar, dá pra tentar bastante coisa. Pro Tapia, pode pôr o Tapia junto com o André Silva e fazer um ataque ali. Por que não? Mas isso contra o Inter. Num Brasileirão que o São Paulo já não tem muito risco de cair, não. Pra mim, não tem. Eu entendo quem acha que o São Paulo tem. Pra mim, não tem. Pra mim, o São Paulo jogando a bola que tá jogando com o Crespo agora, ele nem vai sonhar com rebaixamento e sim com Libertadores na vaga direta lá. Né, talvez não quarto, talvez quinto, sexto, mas falar de rebaixamento, eu não acredito, mas nem um pouco. Eu tinha certeza com o técnico antigo. Com o novo... Tenho certeza que não cai, e aí pra mim Libertadores e Copa do Brasil é prioridade. E hoje é noite de Copa, hoje é noite de Copa do Brasil e vamos São Paulo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão aí, tamo junto! Um abraço, meus amigos, até a próxima. Valeu!